Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que também é muito importante na área de concursos públicos, mas para o direito administrativo como um todo. O tema de hoje é a respeito de penas de caráter perpétuo no direito administrativo. Eu separei aqui para vocês alguns exemplos, nós vamos acompanhar aqui no slide. Pode seguir aqui comigo. A Constituição Federal, ela muito bem nos diz, nos assegura esse direito de que não haverá pena de caráter perpétuo. Renan, o que é uma pena de caráter perpétuo? É bem simples, né? O próprio nome já traduz, mas talvez você tenha necessidade de um exemplo concreto. Vamos utilizar aqui a esfera penal apenas para exemplo. Nós sabemos que no Brasil ninguém pode ser punido por um crime e ficar na cadeia para o resto de sua vida. Então veja, eu tenho 20 anos de idade, fui punido por um crime, posso ser sentenciado a 100 anos de prisão? Não. Nosso ordenamento jurídico não permite isso, porque se presume que alguém que vai cumprir 100 anos de prisão, 100 anos na jaula, na cadeia, essa pessoa vai morrer dentro da cela. Então, essa pena de caráter perpétuo não é permitida no nosso direito. Todo mundo sabe isso para a esfera penal. A grande sacada e a nossa aula hoje versa sobre a aplicabilidade deste princípio, esta garantia constitucional, à esfera do direito administrativo. E o direito administrativo, ele envolve vários aspectos. Separei aqui para discutir com vocês dois que são de extrema importância e que dizem respeito à área na qual eu atuo e faço aqui sim esses vídeos para vocês, que é a área relacionada a servidores e concursos públicos. Vem aqui comigo, vamos olhar a tela. Você está verificando aqui que eu trouxe um exemplo, o exemplo de João, e ele respondeu a um crime no ano de 2015. João fez um acordo, uma transação, uma suspensão, sursis, não importa. Fez um acordo lá com o Ministério Público. E já teve decretada a extinção da punibilidade. Pessoal, apenas para deixar bem claro, nosso canal não versa sobre direito criminal. Então, aquilo que eu estou falando de direito criminal, eu vou falar muito acelerado, muito brevemente, porque o que nos importa aqui é o reflexo no direito administrativo. Então, voltando para o nosso exemplo do João. Tracei aqui, olha aqui comigo na tela, uma linha do tempo. Em 2015, João respondeu por um crime, não foi condenado, ou ainda que tivesse sido condenado, mas isso foi em 2015. No ano de 2025, vem aqui para mim, no ano de 2025, João fez um concurso público. Pode ser um concurso na magistratura, pode ser um concurso em carreira policial, pode ser um concurso para procurador, não importa. Ele fez um concurso público 10 anos depois. E ele foi reprovado, digamos assim, numa fase de investigação social, de avaliação de conduta e por aí vai. Essa reprovação está correta? 10 anos depois de o indivíduo ter sido condenado, e aqui no nosso exemplo João nem foi condenado, ele fez um acordo com o Ministério Público, ele pode 10 anos depois continuar sendo punido por esse suposto crime? Primeiro, nós devemos nos lembrar, e alguns que estão assistindo o vídeo tenho certeza já lembraram disso, que no direito brasileiro as punições na esfera civil, administrativa e criminal não se comunicam. O que é que isso significa? Significa que um servidor, por exemplo, pode ser punido dentro de uma esfera administrativa e perder o seu cargo público. Na esfera criminal ele pode não ser condenado e na esfera civil ele pode não ser condenado. São esferas distintas. Ele pode inclusive ser condenado a ressarcir o patrimônio público na esfera civil, mas não ser exonerado do cargo. Então não há uma obrigatoriedade de que as três esferas tenham que dar a mesma decisão. Portanto, aqui no nosso caso de João, e nós estamos novamente na tela para que você possa entender a linha do tempo, uma punição ou não teve punição, teve acordo com o Ministério Público, que é o exemplo que trouxe para vocês, 10 anos antes de uma reprovação. A questão que eu indago a vocês é, quanto tempo mais João vai pagar por esse crime? Até porque, dependendo da natureza do crime, se ele tivesse sido condenado, punido e preso por este crime, muito dificilmente 10 anos depois ele ainda estaria na cadeia. Para que alguém fique 10 anos preso, deveria ter sido um crime de uma repercussão muito grande. Portanto, se o indivíduo, que nem é o nosso exemplo, foi punido, preso, condenado,
mas já teve a punibilidade extinta, seja pelo cumprimento da pena, ou seja aqui porque teve um acordo com o Ministério Público, será que ele continuará respondendo por este delito, este crime, por esta ação? Por quanto tempo mais? Fica com isso em mente que em breve nós vamos responder. Eu vou trazer agora, e estou indo novamente para a tela, um segundo exemplo. Este já é um exemplo direcionado aqui aos casos em que você é servidor público e foi exonerado. Pode acontecer por diversos fatores. O nosso exemplo aqui é de que Pedro foi demitido por justa causa em 2015. Veja, este é um exemplo. Eu poderia citar outros. Pode ser que você não passou no estágio probatório, foi considerado inadequado. Pode ser que você teve uma demissão não no serviço público, mas na esfera privada, por N motivos. O que nos importa aqui é esta demissão de um servidor público ou de um agente da iniciativa privada, ocorrida no ano de 2015, impediria este servidor, no caso do nosso exemplo, Pedro, de ingressar no ano de 2025 em um outro cargo público? O que muda aqui desses dois exemplos? Vamos lá. Você já percebeu que as nossas aulas são dinâmicas e sempre baseadas em casos concretos. O que eu estou trazendo para vocês é um resumo, uma síntese do que eu mais enfrento no meu dia a dia em questões relacionadas à investigação social ou de ingresso de servidor anteriormente condenado, exonerado, em um novo cargo público. Isso tem muita relevância. São dois casos que eu tenho aqui no meu escritório e que acontecem muito. Você já percebeu que no primeiro exemplo, o indivíduo respondeu por um crime e foi condenado, não foi condenado, aqui não tem muita importância, mas ele acaba reprovado em uma investigação social. No segundo exemplo, nós estamos discutindo sobre alguém que já era servidor, mas que foi exonerado por algum motivo. Aí o motivo fica na sua ideia. Este servidor nunca mais pode retornar ao cargo público? E alguns podem estar questionando que o princípio da moralidade me leva a acreditar que se alguém desviou recursos dentro de uma escola, dentro de uma prefeitura, que esse indivíduo não deveria retornar ao serviço público. Nós podemos concordar que no campo da moral, este seria o procedimento adequado. Mas você recorda que no artigo 5º da Constituição, nós temos a vedação apenas de caráter perpétuo? Pois bem, aquilo que a Constituição assegura é um direito que vale para todos, inclusive para aqueles que não têm um comportamento social que seja adequado com o que eu ou você entendemos que seria o correto. Portanto, nós temos que entender se existe ou não existe manifestação dos tribunais, e principalmente aqui quem vai julgar essa questão do artigo 5º seria o Supremo Tribunal Federal, relacionada à matéria. E eu fiz isso. Separei para vocês aquilo que é importante e que deveria, preste atenção, deveria orientar os julgamentos nos tribunais. Nós sabemos, é muito importante que você tenha isso em mente, que o Poder Judiciário é formado por pessoas boas, ruins e algumas bem medíocres. Mas o que é que nós podemos dizer aqui? Que essa pessoa vai desrespeitar uma ordem dos tribunais superiores, caso ela exista? Pessoal, eu já vi de tudo na minha vida profissional. Espero que você nunca tenha passado por isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas colocam em decisões judiciais, ou a própria administração, quando está nos seus processos administrativos, aquilo que ela entende justo e adequado, não o que está previsto na lei. Então, a Constituição pode me assegurar a vedação à pena de caráter perpétuo, mas o administrador, o juiz, o desembargador, o ministro, pode entender que aquilo não deve se aplicar no seu caso concreto. Por isso que muitos têm nos dito que ingressar com uma demanda no Poder Judiciário é loteria, é sorte. E eu concordo com esse tipo de argumento, porque nós nunca sabemos o que a outra parte vai ter como razão de decidir. Pode ser que ela afaste a aplicação, inclusive da Constituição, para colocar suas lições de morais, os seus entendimentos numa decisão. Não é o correto, mas já vi muitas decisões que seguem este caminho. Mas bem, nosso objetivo aqui não é ficar dando pau e malhando o juiz, mas trazer para você o entendimento do que é que as cortes superiores nos dizem a respeito do tema.
E com relação a isso, eu convoco vocês aqui na nossa tela novamente para enfrentar um exemplo concreto. Por quê? Porque aqui nós gostamos de lidar com aquilo que é real. Ficção nós vamos deixar para as decisões do Poder Judiciário. Lá sim, lá se admite qualquer tipo de fundamentação, porque o livre convencimento do magistrado, né, uma coisa um pouco absurda, permite que o juiz ignore provas e faça aquilo que ele bem entender. Mas aqui, no campo real, na nossa vida cotidiana do dia a dia, nós vamos tratar com casos concretos e reais. Por isso, olha aqui para a tela, nós temos como um primeiro exemplo, Lei Federal 8.112 de 1990. O nosso legislador, você já sabe, ele tem às vezes um parafuso a menos na cabeça e ele gosta de legislar contrariando as diretrizes constitucionais. Embora a Constituição deva normatizar e levar todos os cidadãos nacionais a fazerem leis ou a qualquer ato administrativo, normativo, que importa, relacionado à Constituição, nós temos legislações o tempo inteiro que desafiam a soberania da Constituição. A Lei 812, você está vendo aqui comigo na tela, no parágrafo único, eu pintei aqui de azul, trouxe a seguinte observação: não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo, e aí vai citar aqui o artigo 132 e alguns incisos. Dentre esses motivos apontados no parágrafo único, nós tínhamos aqui a questão de improbidade. Algum servidor público respondeu por improbidade administrativa e acabou sendo exonerado. Neste caso, este indivíduo jamais, perceba, jamais poderia retornar ao serviço público federal. O que isso significaria na prática? Isso significaria que um indivíduo com 19, 20 anos que ingressou em um cargo público federal poderia sim cometer uma bobagem, cometer um crime e vir a ser exonerado do cargo, demissão por justa causa. 30, 40 anos depois, esse indivíduo poderia se submeter a um novo concurso público na esfera federal e aí este ingresso, esta investidura dele num cargo na esfera federal seria vedada. Por quê? Porque é o que nos diz o parágrafo único do artigo 137 da Lei 812. Você acha que isso é uma pena de caráter perpétuo? Comenta aqui embaixo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Mas bem, nós temos que verificar que o legislador faz o que quer. Como diz o ditado, o papel aceita tudo. E é verdade. Se você acompanha aqui os nossos vídeos no canal, tem visto que eu tenho tecido muitas críticas ao sistema, à administração pública, aos membros do judiciário, que gostam de nos impor uma ficção. Eu, particularmente, gosto de uma boa ficção quando faço uma leitura de um livro. Mas quando nós estamos lidando com a vida das pessoas, com o seu sonho de ser um servidor público, seja federal, municipal ou estadual, aí a ficção não pode ingressar. Nós temos que tratar você com a dignidade que a Constituição determina. Agora, o que é que o Supremo Tribunal Federal tem a nos dizer sobre o parágrafo único do artigo 137 da Constituição? Eu chamo você novamente a verificar comigo aqui na tela a transcrição do voto vencedor da ADI 2975 do Distrito Federal. O que aconteceu? Vou contextualizar aqui para você, embora já esteja na tela a parte da decisão que nos importa. Foi proposta uma ação declaratória de inconstitucionalidade, inserindo aqui no contexto da vedação à pena de caráter perpétuo, no sentido de que aquele parágrafo único, que nós vimos no slide anterior, ele estava atentando contra o artigo 5º. E o Supremo Tribunal Federal começou a debater se a aplicação daquele artigo 5º seria exclusiva à esfera penal ou se essa garantia constitucional se estenderia ao direito sancionador na parte do direito administrativo. Aqui na tela, vou fazer a leitura da parte do voto do ministro Gilmar Mendes, que é muito elucidativa. Veja, o ministro disse o seguinte: a proibição de retorno ao serviço público é uma restrição à liberdade e, neste caso específico, a definição de um prazo
determinando por quanto tempo ele não poderia retornar, atingiria o objetivo previsto na norma, porém, sem gerar uma pena de caráter perpétuo. Olha aqui para mim de novo. Você conseguiu entender aqui as palavras utilizadas pelo ministro? A norma, como estabelecida no parágrafo único do artigo 137 da Lei 812, gerava uma sanção de caráter perpétuo. Nós não vamos discutir aqui em profundidade o que tem lá nessa ADI 2975. O que nos importa é que os ministros consideraram que as penas de caráter perpétuo são vedadas também na esfera administrativa. Por consequência disso, você tem aqui na tela, concluiu-se pela inconstitucionalidade do dispositivo. Ou seja, se um indivíduo que teve aqui o ingresso, a investidura no cargo público federal, veio a ser exonerado por qualquer razão, este indivíduo não fica inabilitado para o ingresso em um outro cargo público eternamente. O Supremo considerou aqui o caput do artigo 137, que já estabelecia um prazo de 5 anos para eventuais outras condutas que esse servidor possa ter cometido que tivessem levado à sua exoneração. Portanto, o Supremo delimitou que haveria necessidade de o Congresso Nacional fixar um prazo para que este sujeito não pudesse reingressar ao cargo público. Como o Congresso Nacional ainda não tinha deliberado, o Supremo aplicou o prazo de 5 anos previsto no caput do artigo 137. Mas lá nas razões do voto, você vai verificar que foi sim expedida uma comunicação ao Congresso Nacional para que, se ele entendesse pertinente, que viesse a estabelecer outro prazo. Isso significa que uma legislação estadual, federal ou municipal pode, preste atenção, a legislação pode estabelecer que um indivíduo reprovado ou inadmitido no estágio probatório, ou que tenha praticado algum crime e tenha sido exonerado por justa causa, que ele fica inabilitado a investidura em um novo cargo por um prazo de 10 anos, por exemplo. Pode sim. O Supremo não rechaçou essa possibilidade. Agora, na esfera federal, como não existe outra legislação e o Congresso não deliberou a respeito, ficou mantido o prazo de 5 anos. Pois bem, Renan, aqui nós sabemos que se diz respeito à reinvestidura de um servidor que já ocupava um cargo público, e isso na esfera federal. Nós temos algum exemplo na esfera estadual? E a resposta é positiva. Você pode acompanhar comigo no próximo slide? Eu trouxe aqui a Lei Complementar 49 de 2003 do estado de Pernambuco. Olha só a cabeça do nosso legislador. Quando eu digo que o Brasil não é para amadores, é porque, literalmente, a administração é a primeira a descumprir a Constituição. Olha o que diz o artigo 28 dessa lei estadual. Aqui eu grifei novamente em azul, para que você possa entender o que é que o legislador de Pernambuco fez. Ele disse que um militar afastado pela prática de uma falta grave não poderia sequer participar de outros concursos públicos. Já pensou? Então você é um policial militar e aí, por alguma razão, desobedeceu uma ordem do superior, teve algum atrito, está sendo perseguido, que nós sabemos que acontece, infelizmente, ou um Zé Droguinha que te denunciou por abuso de autoridade, uma lei lá específica de algum lugar, de uma coisa que você desrespeitou, e aí isso é considerado uma falta grave. Aí você não pode mais fazer concurso público no âmbito daquele estado. Além disso ser inconstitucional, a meu ver, também seria absolutamente desproporcional. Então, o fato de alguém cometer uma falta grave no trabalho inabilita esse sujeito a participar, a concorrer em outros concursos públicos? Que espécie de punição é essa? Porque se você for verificar, se alguém comete um assassinato, se alguém trafica drogas, essa pessoa tem uma ressocialização, porque é o que se entende hoje no Supremo Tribunal Federal, de que há de fazer a ressocialização do preso. Mas se você é um servidor público e cometer um erro, para você o jogo acabou. É isso que nos diz o legislador brasileiro, seja na esfera federal, seja no âmbito estadual. Voltou aqui para a tela comigo? Percebe? Essa legislação era do ano de 2003. E o Supremo Tribunal Federal,
quando provocado através de um incidente de inconstitucionalidade, foi se pronunciar. Mas essa pronúncia do Supremo Tribunal Federal só veio a ocorrer no ano passado, 2024. Então essa legislação ficou operando e produzindo efeitos desde o ano de 2003. Não é brincadeira. Isso aconteceu de fato. Agora, verifique aqui que no âmbito da ADI 2893, o relator, ministro Nunes Marques, utilizou o fundamento já defendido pelo Supremo na ADI 2975 do DF. Aqui na tela, você vai verificar que eles conheceram e entenderam que essa proibição de que os militares pudessem realizar novo concurso público seria uma pena de caráter perpétuo. Obviamente, eu não estou colocando essa parte na tela, mas estou colocando a parte em que eles utilizaram o prazo previsto no caput do artigo 137 da Lei 812 para estabelecer um prazo de 5 anos. Ou seja, o policial militar do estado de Pernambuco que houvesse cometido uma falta grave ficaria inabilitado para prestar concursos públicos no âmbito daquele estado por um prazo de 5 anos. Tá, mas por que o Supremo fixou o prazo de 5 anos? Primeiro, porque o legislador não havia fixado um prazo. Você viu que ali era uma pena de caráter perpétuo mesmo. Ele não poderia mais fazer concurso público. Segundo, porque o Supremo tem que manter uma coerência entre as suas decisões. Se na esfera federal esse prazo foi fixado em 5 anos em harmonia com o caput do artigo 137, por qual razão o Supremo estabeleceria no âmbito estadual um prazo diferenciado? Então, na ausência de uma legislação estadual fixando 5, 10, 15, 20 anos, o Supremo entendeu que não poderia vigorar o artigo 28 com aquela redação, porque ele, na prática, aplicava uma pena de caráter perpétuo aos servidores militares do estado de Pernambuco. Eu acho que você conseguiu entender ou extrair aqui do que nós conversamos algo muito relevante. No slide seguinte, eu trago aqui para você um resumo. Na ADI 2975, vem aqui comigo na tela, você verifica que o servidor exonerado pode sim retornar ao cargo público depois de ultrapassado o prazo de 5 anos. Agora, eu destaco, isso na esfera federal. Se na esfera estadual não existe um prazo, eu até poderia utilizar aqui por analogia o prazo federal, mas eu não posso utilizar um prazo maior, porque não existe lei. Agora, na ADI 2893, como está aqui na tela, nós entendemos que o Supremo manifestou que uma punição grave de um militar, enfim, isso aqui se aplica para outras carreiras também, não pode gerar inabilitação perpétua para que esse indivíduo reingresse através de um novo concurso público. Na prática, isso tem funcionado? Bom, aqui eu tenho que fazer algumas considerações críticas ao Poder Judiciário, e eu vou citar aqui especificamente casos em que eu tenho atuado no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Veja, teve aqui uma situação em que um indivíduo respondeu no ano de 2005 3 boletins de ocorrência. 2005. Porém, esse indivíduo foi reprovado no concurso da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro, porque, segundo a Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro, este indivíduo não teria boa conduta. Mas quando foi a reprovação dele? Em 2025. Então, nesse ano agora, do concurso que está vigente, o indivíduo reprovou porque em 2005 e 2006 ele tinha 3 boletins de ocorrência por lesão corporal leve. Pessoal, 2005, 2006. Nós estamos em 2025. Ele reprovou na via administrativa. Interposta uma ação judicial, o Poder Judiciário disse que estava correto. Ele não tinha uma boa conduta e uma boa moral, mesmo tendo se passado mais de 20 anos. Ou seja, aquilo que o Supremo decidiu na ADI 2893 e 2975 serve para quê? Só vai servir se o juiz quiser cumprir a lei. Se o juiz não quiser cumprir a lei, qual é o recurso que você tem? Eu apenas conheço aqui a possibilidade de nós sentarmos e chorarmos. Porque, infelizmente, o poder está na caneta. Por mais que a Constituição diga uma coisa, se uma decisão judicial diz o contrário, nós ficamos aqui de mãos atadas.
E este é o problema que nós temos enfrentado no âmbito do serviço público, na área de concurso público ou na área do servidor, que acaba muitas vezes sendo exonerado e depois não consegue reingressar no cargo. Depois reclama-se que no Brasil todos os processos são demorados e que os advogados fazem uma pilha de recursos. Eu não vou colocar, obviamente, essa decisão que citei do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não é a única, só que passou aqui comigo, nós temos 3 exatamente no mesmo sentido, uma com 25 anos, outra com 20 e uma com 15, entre a conduta supostamente inidônea do indivíduo e o motivo de reprovação dele agora em 2025. E aí esse indivíduo não consegue ingressar num cargo público, fica sem os salários, passa dificuldade, e o Poder Judiciário é pior do que o Pilatos. Porque não apenas lava as mãos, mas impossibilita, como nós temos no tema 671 e 454 de repercussão geral do próprio Supremo Tribunal Federal, de que esse indivíduo, se levar mais 5, 10 anos para ingressar no cargo público, não tem direito à progressão funcional e aos salários retroativos que deixou de receber. Nós vamos elaborar muito em breve aqui uma aula falando a respeito desses dois temas, o 671 e o 454. Mas aqui, o objetivo não é só malhar o pau no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, segundo a minha expertise profissional, é um dos piores que nós temos hoje no Brasil. Não vamos discutir muito a respeito disso, mas procura um advogado e pergunta qual é a opinião dele do judiciário fluminense. Com certeza não será boa. Agora eu quero trazer aqui a aplicação de um tribunal, que não é porque estou fazendo aqui vamos dizer assim, né, um merchandising do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, mas você vai verificar que alguns juízes obedecem à Constituição e seguem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu convido você a verificar aqui comigo na tela. E aqui elogios, obviamente, a desembargadora Vera Lúcia Copete, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que neste processo que você está vendo aí na sua tela, colei apenas uma pequena parte, ela fez expressa menção ao fato de que o indivíduo estava sendo penalizado por uma conduta única ocorrida há mais de 7 anos. No entender da desembargadora, este fato não poderia acompanhar o candidato como uma conotação negativa pelo resto da sua vida. Renan, traduz para mim. A desembargadora disse que não há pena de caráter perpétuo na esfera administrativa. Então, se você foi reprovado em um concurso público por um fato ocorrido há mais de 5 anos, ou se você que é um servidor foi exonerado e pretende reingressar no serviço público, teve esse reingresso indeferido na via administrativa, saiba que você tem sim direito. O Supremo já declarou que na esfera administrativa também se aplica a garantia de vedação a penas de caráter perpétuo. Você foi alvo de alguma injustiça? Aconteceu algo do que nós narramos aqui? Comenta aqui embaixo, eu gostaria de entender melhor o seu caso e de repente até trago aqui numa próxima aula para que nós possamos discutir e todos juntos lutarmos por um aperfeiçoamento do nosso judiciário.